E aí, meus amigos, tudo bem? Vou botar aqui o comentário, fixar aqui o tema da live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, Ingrid. Deixa eu escrever aqui. A igreja vendia indulgências. Aí, publiquei. Prontinho. Vamos dar um tempinho até o pessoal chegando. Até o pessoal ir aí se chegando. Enquanto isso, eu quero fazer alguns comentários, tá? Nós iniciamos uma sequência de lives a respeito do Atos dos Apóstolos e nós vamos continuar nesse sentido, porém agora eu vou fazer alguns links com alguns outros acontecimentos que ocorreram na história da igreja que a gente pode explicá-los pelo início da igreja que está em Atos dos Apóstolos. Quem quiser, a gente já analisou o capítulo 1 e 2 em uma live, 13 e 4 na outra, que deu um problema. Essa live eu estou tentando resgatá-la, o computador formatou e eu acabei perdendo. Depois teve a live sobre o primeiro mártir, onde a gente analisou o capítulo 6 e 7, e eu acabei pulando o 5, né? Não percebi, e lembrei dele nessa semana, até com uma pergunta de um rapaz no direct sobre o caso lá da Safira e do Ananias, né, os dois que acabaram mentindo para Deus e por isso faleceram. E hoje nós vamos comentar essencialmente o capítulo 8, né, porque eu acabei pulando o 5 e daí foi 6 e 7 para falar de Estevão, que foi o primeiro mártir, e agora a gente vai para o 8, e antes disso eu vou falar um pouco do 5, tá? Mas, apenas um pequeno comentário a respeito do Atos capítulo 5, que o evento principal dele, que passa ali nas Sagradas Escrituras, é realmente a morte de Ananias e Safira, que eles mentem para os apóstolos, que eles teriam dado uma parte daquilo que eles pegaram, que eles venderam, dos bens que eles venderam para viver nas comunidades. Eles tinham dito que eles teriam entregado tudo aos apóstolos, porém, eles só entregaram uma parte. O que acontece nesse sentido? Tá? E há muita confusão. E aí, salve Maria, Peter, como é que está? Que satisfação tê-lo aqui. O que acontece? Muitas pessoas acham que os apóstolos eram ruins, que Deus era mau, que eles obrigavam o, os primeiros cristãos a venderem seus bens e a doarem para a igreja, tá? Mas não é verdade, não é isso que acontecia. Até o Scott Hahn, naquele seu pequeno livreto sobre os comentários de Atos dos Apóstolos, que vocês podem adquirir pela editora Eclésia, ele comenta, o Daniel Hobbes também, historiador da igreja, eles comentam que não era obrigatório. O que fez Safira e Ananias morrerem não foi eles terem entregado apenas uma parte aos apóstolos, mas eles terem mentido a Deus. Tanto é que no versículo 5, capítulo 5 de Atos, versículo 5, se eu não me engano, São Pedro diz o seguinte, que vocês não cometeram um pecado contra nós, mas vocês cometeram um pecado contra Deus. E ambos caem mortos, então, o que isso demonstra? Que o pecado, ele leva à morte, que depois vai estar lá descrito também nos textos de São Paulo. Então, um rapaz me perguntou no direct, nos stories, o seguinte, olha só, se Deus é misericordioso, né, se Deus tinha revogado essa sentença, por que só por apenas eles terem mentido, eles morreram? Ora,
mentir é um ato contra o 8º mandamento, então, ou seja, você está pecando mortalmente. Então foi por este fato, foi por um ato contra Deus e não contra o não contra os apóstolos, não contra as doações. E isso linka com o tema de hoje, que nós vamos comentar, que é a origem da simonia e se a igreja vendia indulgências ou não. Porque nós temos como é que eu posso explicar? Uma história por aí que é contada muito nas escolas. Olha só, minha mãe está aqui na live. Tudo bem, mãe? Seja bem-vinda. Uma coisa que é contada muito nas escolas também, que é uma tentativa de justificação da reforma protestante à venda de indulgências, né? Dizendo assim, a igreja vendia indulgências. Eu já escrevi um post sobre isso, né? Daquelas sequências de não deixe de ser enganado, ou não seja idiota, não lembro bem o nome, acho que não seja idiota. E onde eu falo a respeito disso. E eu vou comentar um pouco a respeito dessa venda de indulgências, linkando com o caso que ocorre lá em Atos 8. Tá? Vejam só, Atos capítulo 8, ele é os primeiros 70 anos, 65 anos de história da igreja. Tá? Nesses 65 primeiros anos, há inúmeros relatos que fundamentam todo o decorrer que a igreja vai ter depois. E em Atos 8 acontece um fato muito importante. São Pedro, depois da morte de Santo Estevão, todas aquelas pessoas que viviam naquela comunidade centralizada em Jerusalém se dispersam e vão para as suas cidades. Se vocês pegarem lá Atos capítulo 2, versículo 9, vocês vão ver de que cidades elas eram. Então era da Bitínia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, de Catargo, do Egito, da Síria, de Roma, da Hispânica, enfim, de todos os lugares do Império Romano. Tá? Então esses cristãos se dispersam e depois disso os apóstolos iniciam a missão indo nessas comunidades e fundando outras. São Pedro e São Filipe, diácono, ambos eles vão para Samaria, vão juntos para Samaria. E lá na Samaria, São Pedro e Filipe estão pregando o evangelho, estão ensinando, estão realizando prodígios e milagres, as pessoas estão se convertendo e aparece então um mago chamado Simão. Isso era muito comum na Samaria, porque a Samaria ela sofreu uma interferência muito grande da Babilônia. A gente sabe que os judeus, por volta do ano 700, 650, eles foram ocupados. O Império Judeu caiu e foi ocupado pelo Império Babilônico. Então, muito da cultura babilônica se misturou com a cultura judaica. Tanto é que surge a língua, que é o aramaico, que é a mistura da língua. Não é a mistura, mas são palavras da cultura babilônica, palavras da língua babilônica que entram para a língua judaica. Então, a Samaria, ela sofria com vamos dizer assim, uma superstição muito grande com essa questão de magia, de magos e tudo mais. Então tinha um cara lá, que está descrito lá em Atos 8, depois vocês leem, chamado Simão. Prestem bastante atenção, que depois eu vou explicar o caso das indulgências. Chamado Simão, ele vê os prodígios e milagres que Filipe e São Pedro estão realizando, ele vê as pessoas se convertendo, entrando na fila do batismo, e ele diz o seguinte: eu preciso desse poder aí. Porque esses caras estão falando a verdade. Eu sou um charlatão. Simão Mago era o primeiro Edir Macedo da história. O que Simão Mago fazia? Simão Mago pregava nas cidades, só que antes de ir nas cidades, isso acontecia muito. Então Simão Mago fazia parte desse grupo de pessoas.
que mandava, tá? Isso o Daniel Hobbes coloca, mandava um indivíduo, amigo dele, ir antes para aquela cidade e se fingir de cego, se fingir de coxo, de surdo, e quando Simão o Mago chegava lá, ele curava aquela pessoa. Então era charlatanice. E quando ele percebe que aquilo que São Pedro está fazendo é real, ele fica, eu preciso desse poder. E ele entra na fila de batismo. Conforme vai sendo batizado as pessoas, ele vai ficando mais próximo de Pedro, até chegar a hora do batismo dele. São Pedro percebe que ele não está convertido, percebe que ele está ali só por acaso, só para querer um poder, alguma coisa, e diz assim, não, eu não vou batizar, você não está convertido. O Espírito Santo coloca isso no coração de Pedro, Pedro percebe e fala na cara do Simão o Mago que ele era um mentiroso, um charlatão. E Simão o Mago fica apavorado com aquilo. Não, não, por favor, me batize, que eu preciso dos seus poderes. E daí sim que Simão Pedro fica ainda mais bravo, porque Simão o Mago tira do bolso um saco de moedas e oferece para Pedro. Eu compro, né? Não importa o valor, me dê o batismo para eu ter esse poder. E daí São Pedro pega e expulsa Simão o Mago, dá um pé na bunda dele e diz para ele nunca mais voltar. No texto apócrifo do Evangelho de São Pedro, há um relato que ele se encontra novamente em Roma com São Pedro, e São Pedro expulsa ele de novo de Roma. Mas aí não se sabe ao certo. Mas enfim, o caso é o quê? O caso é que Simão o Mago oferece dinheiro por um sacramento, tá? Como se ele pudesse comprar um sacramento. Mesmo ele não estando convertido, ele pudesse ser batizado. E São Pedro, ele nega isso. O fato de São Pedro ter negado isso, tá? Depois vai surgir uma heresia na história que vai ser a simonia. Simonia vem do nome Simão o Mago. O que é a simonia? A simonia é a venda de coisas santas. É a venda de indulgências. E aí, Caio, como é que tá, meu amigo? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Ou seja, a venda de relíquias, a venda de sacramentos, a venda de coisas santas, foi taxada pela Igreja como heresia, chamada simonia. E exatamente esta heresia, tá, que São Pedro aqui ele vai contrapor, ele vai expulsar Simão o Mago, porque ele era um herege. Vejam só, tá? O que acontece aqui? Simão, ele tenta comprar algo santo. A igreja diz que é heresia. E daí entra a grande pergunta, tá? A igreja vendia indulgências? A igreja já vendeu indulgências? Será que a igreja vendia terra no céu? Que história é essa que contam nas escolas? Que história é essa que os protestantes contam? Que história é essa que alguns padres acreditam? Tá? O que acontece, gente? A igreja, ela nunca vendeu indulgências, até porque se ela realizasse algo desse tipo, ela estaria indo contra a própria essência dela. A igreja, ela surgiu, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, uma das primeiras heresias a serem combatidas é a simonia. Então, como que a igreja vai vender coisas santas? A igreja não vendia indulgências, tá? Não realizava isso. O que ocorreu então é que nós estamos no século XV, tá? Vamos sair agora lá dos primeiros anos da história da igreja, lá por volta do ano 34, tá? E vamos viajar aí 1500 anos, vamos para o século XVI. No século XVI, nós estamos em uma decadência cultural tremenda. Não apenas cultural, como educacional, moral, social, política, enfim, uma decadência enorme. A política, por exemplo, o absolutismo dos reis. As pessoas acham que todas as monarquias na Idade Média eram absolutistas. Vejam só,
a monarquia na Idade Média, ela tinha um sistema de vassalagem. O monarca não poderia tomar uma decisão sem que seus vassalos aceitassem. Quando isso acaba? Quando surge o período moderno e inicia as monarquias absolutistas, que eles vão impor o seu poder não por um acordo de vassalagem, mas pela força. Ou seja, se o fulano não me seguir, eu mato. Se o fulano não me seguir, eu enveneno o cara. Eu sequestro a esposa dele, eu mato seus filhos, enfim. É isso que acontece. Então, era uma decadência total. Nessa decadência, surge um espírito, principalmente na Alemanha, de muita superstição. Tá? Então, o que acontecia? Junto disso, os papas, no século XVI, eles eram todos renascentistas. Então, eles queriam fazer com que Roma se tornasse uma cidade culturalmente reconhecida por todos. E eles iniciaram vários investimentos em pinturas, em construções arquitetônicas, em edifícios, em esculturas. Vão chamar inúmeros artistas para realizar essas obras e tudo mais. Michelangelo, Da Vinci, toda essa história que vocês já sabem. E o que acontece? A igreja, ela institui então um jubileu, o Papa Alexandre VI, que realizou coisas boas, como a instituição do Ângelus. Ele, infelizmente, em uma leve queda, teve 12 filhos. Enfim, ele estava querendo fazer o sino da Amazônia, né? Enfim. Então, o que acontece? Estão ouvindo aí a Celina e o José. Estão indo dormir. Enfim, o que acontece? O Papa, ele percebe um número de gastos tremendo e ele institui um jubileu, então, um jubileu de 1500, com o objetivo das pessoas virem peregrinar para Roma, conhecerem a nova cidade e a nova basílica que estava sendo construída. Nesse meio tempo, tá, ele institui esse jubileu, só que as pessoas não vêm para a peregrinação, elas não chegam, tá? Não dá o número necessário para fazer essa instituição, arrecadar o dinheiro suficiente para pagar. O que a igreja faz? Alexandre VI acaba sendo substituído, se eu não me engano, é Júlio III, não me recordo exatamente, não quero mentir, mas depois Leão X vai fazer a mesma coisa, que é o quê? Vai escrever um decreto indulgenciário para aquele que dizimar na igreja. Veja só, o dízimo sempre aconteceu na história. Agora, aquele que dar dízimo vai, além de ganhar os benefícios espirituais que já ganhavam, vão ganhar uma indulgência plenária. Mais ou menos a mesma coisa que o Papa Francisco fez com a questão da Porta da Misericórdia. Escreveu um decreto temporário aonde as pessoas que passassem por aquela porta receberiam indulgências desde que realizassem os outros atos, de estarem em confissão em dia, de tomarem comunhão, de rezarem pelas intenções do Papa. Leão X fez a mesma coisa. Tá? E o que acontece? Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigado. O Tiba está dando um grande apoio ao apostolado. O que acontece? Tá? Leão X fez a mesma coisa. A igreja não vendia indulgências. A igreja nunca vendeu indulgências. O que ocorreu foi uma má interpretação dos cristãos da Alemanha, dos católicos da Alemanha. Principalmente porque lá tinha um dominicano pregador chamado Tistel, se eu não me engano, é assim a pronúncia, que estava pregando em favor do dízimo, em prol da indulgência. Quando Lutero, então, vai declarar lá as suas 90 teses, pregar as suas 90 teses lá na Catedral de Wittenberg, ele coloca como desculpa para o seu movimento a venda de indulgências. Mas o que Lutero fez não foi por causa da venda de indulgências, foi por causa de um movimento que já estava no seu interior há muito tempo.
já havia um espírito revolucionário em Lutero. Já havia uma vontade dele em construir, ou vamos dizer assim, destruir, revolucionar a igreja, ou construir a dele, só vai construir depois que ele for excomungado. Mas enfim, e daí, desta narrativa, vai surgir uma vertente da historiografia protestante colocando isso, tá? Eu não vou também lavar aqui, colocar panos quentes, porque naquele período havia sim muitos e muitos bispos, inclusive o bispo de Wittenberg. Acho que não, a diocese não era Wittenberg, era outro nome, mas enfim, que era responsável por onde estava Lutero, que era um grande corrupto, tá? Haviam sim padres corruptos, haviam bispos corruptos, como nós temos hoje, né? O que a gente fala do cardeal Rubens? Esse cara aí. O que acontece, né? Padre Álvaro Caldeirão dizia que os bispos são discípulos dos apóstolos. Alguns são de Pedro, outros de Paulo, outros de Tiago, outros de Judas Iscariotes. Então, sempre vai ter traidor no meio. Agora, dizer que a igreja vendia indulgências como uma instituição é uma mentira, porque isso é uma própria heresia condenada pela igreja. Como a igreja vai pregar contra a simonia realizando simonia? Ela não vai fazer isso. Então, o livro de Atos, capítulo 8, onde fala o caso de Simão o Mago e Pedro, dão a base necessária para a gente perceber que esse negócio de venda de indulgências aí é conto da carochinha. Tá certo, meus amigos? Enfim, vou responder aí algumas perguntas de vocês. Tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. É aqui que compra indulgências? Não, não é aqui não. Sai daí que não tem indulgências aqui. Gente, se vocês estão ouvindo aí um choro, é o Josézinho que está aqui. Um comentário. O Ezequias, triste com o Papa hoje? Cara, eu não sei o que dizer, sinceramente, tá? Eu não sei até que ponto vai a ignorância, mas saber, provavelmente ninguém vira papa sendo ignorante, sendo inocente. Esse negócio aí, com certeza ele sabia que ele ia ser usado como manipulação política. Enfim, dar cartucho para o inimigo. É impressionante. É de ficar. Tá certo que Jesus andava com Zaqueu, que era ladrão, que Jesus chamou São Mateus, que era cobrador de impostos, que roubava o dinheiro do povo. Nada mais justo que o representante de Cristo também andar com o ladrão para ver se convertia a ele. Mas é um outro caso, é uma outra situação. Ele está ali, é uma ação política. Aquela foto é uma ação política. É como se Lula estivesse dizendo para os católicos do Brasil o seguinte: vejam só, eu estou como Papa. Vejam só, o Papa me apoia. Tá? Então há um ato político em cima daquilo, o que é revoltante. O que o Papa deveria ter essa percepção. Claro que não vai expulsar o cara, não vai negar o cara, mas, pô, uma audiência privada. Se eu for lá e quiser uma audiência privada com o Papa, eu não consigo. Né? Eu encontrei com o Papa, depois eu mostro para vocês, tem ali a foto com o Papa Francisco, tudo, quando eu fui a Roma, mas foi lá no meio do povão lá e pegou na minha mão. Eu não tive uma audiência privada. Agora bem, o que é o Lula? Um ex-presidiário. É um ex-presidente, mas ex-presidiário também. Só por isso vai ter audiência privada. Enfim, são coisas que eu prefiro ficar calado e só rezar, que o negócio é feio. Enfim.
O Lucas, parabéns pelo grande apostolado. Muito obrigado, meu irmão. Conto com suas orações. Deus abençoe. O Lutero não gostou dessa live. É mesmo, Lucas. Realmente. Sim, a live ela está sendo gravada, gente, tá? Está sendo gravada. E todas as lives que eu coloco, elas vão para o grupo lá no Telegram, tá bom? Sobre Pio XII, eu estou preparando um material aqui. Estou lendo alguns livros. Deixa eu ver. Está aqui um deles. Um livro sobre o Papa Pio XII. Tá? Estou lendo, estou preparando um material. Em breve eu vou colocar ele à disposição aí de todos. Tá? Então, não se preocupem. O Pedro, teria como pontuar o surgimento das indulgências reais? Tá, vamos lá. As indulgências, elas surgem na igreja primitiva, tá? Só que elas tinham outro nome. O nome era cartas de paz, tá? O que acontecia? Às vezes, havia um cristão que ele era preso e levado para uma mina, ou levado para uma prisão onde ele seria torturado, onde ele iria aguardar o seu martírio. E ele teria sido preso, ok? Em pecado ou ainda sem estar batizado. O que ocorria, tá? O Papa entregava uma carta, levava uma carta e levava para eles, ou até às vezes o bispo da comunidade, mas era mais o Papa que fazia isso, dizendo que ele perdoava de todos os pecados que ele havia cometido. Ou seja, dando uma espécie de indulgência plenária. Aí surgiram as indulgências, tá? Ou seja, a indulgência ela serve para, tá, limpar as manchas que o pecado deixa. Se nós pegamos os textos em Êxodo, os textos em 2 Reis, nós vamos ver que mesmo Moisés, Davi terem sido perdoados por Deus, os seus pecados tiveram consequências. Então tem algo claro. Por mais que o pecado seja perdoado, há consequências por esse pecado. Porém, há como nós limparmos isso. Eu sempre gosto de comparar com um vidro. Tá? Digamos que nossa alma é um vidro. Tá? Lindo, belo. A gente pega uma pedra e atira e quebra esse vidro. Ok? A gente destrói o vidro. Quando a gente destrói o vidro, a gente pecou mortalmente. Bom, nós vamos lá até o padre e nos confessamos. Quando nós nos confessamos, o vidro ele é reconstruído, tá? Ou seja, você está com o vidro inteiro novamente. Mas isso não quer dizer que, tá, as marcas vão ser deixadas. O vidro vai ficar com todas as marcas como se tivesse sido colado ali todas as partes. O que vai acontecer aí? Tá? A indulgência plenária ela faz com que você ganhe um novo vidro. Uma nova, vamos dizer assim, uma nova alma. Tá? Mas não é a mesma alma. Mas como se ela ficasse nova. Sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Para que a luz do sol, a luz de Cristo, possa passar por aquela alma e não ser alterada, não ser deturpada. Porque é isso que o pecado faz. Ele faz com que a luz de Cristo que passa por nós seja deturpada. A gente tem uma visão errada das coisas de Deus. A gente não entende Deus. A gente não entende a providência divina. A gente não compreende a pedagogia divina. E até por isso que a gente, quando morre, precisa ir para o purgatório. Porque quando a gente vê, se a gente fosse direto para ver a Deus, nós não iríamos compreendê-lo. Nós não iríamos compreender o grande amor que ele tem, o bem maior que ele é. Então a indulgência, ela faz isso. E ela vai surgir com uma força muito grande, ainda na igreja primitiva, no século IV, quando Santa Helena, então, descobrir as relíquias da cruz e iniciar uma reconstrução da cidade de Jerusalém. E a peregrinação de Roma a Jerusalém, da Europa a Jerusalém, se tornar um ato indulgenciário.
Porque é exatamente isso que Santa Helena vai fazer. Santa Helena, as crianças estão agitadas hoje, meu Deus. É exatamente isso que Santa Helena vai fazer. Santa Helena vai, em uma caminhada, né, uma pesquisa arqueológica, tentar encontrar os locais santos, com a intenção de pedir perdão, tá, a Deus pelos pecados que Constantino realizou, que foi o assassinato do seu neto e o assassinato do cunhado de Constantino. Então, ela faz isso, ok? E depois disso, muitos vão copiá-la, pedindo perdão dos seus pecados, indo até Jerusalém para realizar nesse ato de indulgência. E aí surgem as indulgências, e com o passar do tempo vão surgindo outros tipos de indulgências, que assim vai se dando. Seria mais ou menos isso. O que eu acho da renovação carismática? A renovação é um movimento da igreja aceito, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, como todos os outros movimentos. Como entra no grupo do Telegram, o link está na bio, você entra lá, naquele negócio lá chamado Linktree, né? Que daí vai estar lá, o grupo do Telegram, e acessem. Vocês vão ver também o meu curso, mas o meu curso, ele está, alguns estão perguntando, ele está com o preço lá descontextualizado, tá? Então, aguardem um momento que vai acontecer um relançamento do curso e daí vocês vão poder adquirir com um preço muito mais em conta. Luciano, se cada vez que um professor de história do ensino médio falasse que a igreja vendia indulgências, eu ganhava R$1, estava rico. Exatamente, estava rico mesmo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Já comentei sobre os cursos online. E também queria saber por que não tem certificado. Não tem certificado porque é muito difícil de fornecê-lo. Tem toda uma questão no MEC, enfim, reconhecimento com ata e tal. Para ele ser reconhecido mesmo com um certificado de horas, você precisa assinar uma ata de abertura do curso, tá? Você precisa ter um número, um carimbo atrás, dizendo qual é a ata que está a tua assinatura e qual é o teu número de inscrição, ok? E você precisa assinar todas as presenças. Como fazer isso online, eu não sei, tá? Então, por isso que nesse curso ainda não forneci. Não digo que não vou fornecer nos outros, mas é uma coisa que eu tenho que ver como é que se faz, ainda não tive tempo. Lucas Freire, os templários protegiam as pessoas nas caminhadas de Jerusalém? Sim, protegiam. Essa era a função da ordem específica dos templários. Não, isso aí é baboseira, gente. Dizer que a igreja condena a riqueza, tá? Como é que você vai dizer isso? Tendo santos ricos, tá? Como assim? Tem santo rico? Tem, gente. Santa Teresinha do Menino Jesus é de uma família burguesa. Seus pais eram burgueses, eram bem abastados, eram ricos. Santa Cecília era de uma família patrícia romana, era rica, tá? Então a igreja ela não condena a riqueza, a igreja condena a ganância. A igreja condena não o rico, mas a igreja condena aquele que não dá ao outro, aquele que não é humilde, ok? A gente tem que cuidar um pouco com esses requisitos aí da teologia da libertação, porque a gente tem que cuidar com o plagianismo, né? Não é plagianismo, o pelagianismo. Juntei plágio com pelágio. O pelagianismo, que é o quê? É essa ideia de que o santo ele é santo pelo seu exterior, mas não, o santo ele é santo pelo seu interior. Não é aquilo que ele está fazendo, mas é aquilo
como ele está amando. É isso que determina a santidade de uma pessoa. Uma pessoa pode ser muito rica e muito mais desapegada aos bens materiais, como era São Luís. Ele era rico, mas se ele não tivesse ou tivesse, bem tanto faz. Agora, a gente pega, aí tem um monte de gente pobre que é apegada naquele pouco que tem. E que Deus o livre dá alguma coisa, que Deus o livre perder um dinheiro, meu Deus do céu, enfim. Então, é ter esse equilíbrio aí. É a família inteira, né, de Santa Teresinha. Enfim, São Luís, nono rei da França, grande São Luís, né? Mas é isso, meus amigos, já chegamos aí ao tempo, 35 minutos de live. Fico muito feliz por todos que estão aqui, né? Essa live depois fica gravada lá no grupo do Telegram, para aqueles que não viram o início, vai ficar também 24 horas aqui no Instagram. Um forte abraço, meus amigos, e Deus abençoe.